E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reabriu o processo contra o deputado cassado Alexandre Ramagem. A medida pode resultar em aumento de pena do ex-parlamentar. O caso envolve crimes relacionados à suposta trama golpista. Parte do julgamento havia sido suspensa pela Câmara dos Deputados, enquanto Ramagem ainda tinha mandato. Ramagem foi condenado a mais de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Depois de ir para os Estados Unidos, ele perdeu o mandato de deputado federal, decisão tomada pela mesa diretora da Câmara. Com a reabertura do processo, o STF marcou audiências para ouvir testemunhas de acusação e também de defesa. Ontem, a Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos de Alexandre Ramagem e também do agora ex-deputado Eduardo Bolsonaro. O cancelamento não muda de forma imediata a situação de permanência dos dois nos Estados Unidos. O governo brasileiro também já encaminhou o pedido de extradição de Ramagem, que segue em trâmite por meio do Ministério da Justiça e também do Itamaraty. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Só para a gente relembrar aqui, refrescar a memória da nossa audiência, Marcília, esse tem aqueles casos bastante peculiares aí do judiciário, quando o Supremo Tribunal resolve fatiar o caso de um deputado federal, depois que a Câmara dos Deputados suspendeu parte da ação, porque entendeu que 2 crimes pelos quais o Ramagem havia sido denunciado pela PGR ocorreram depois da diplomação, ou seja, depois que ele já havia se tornado deputado federal. Quais são os crimes? Só para a gente relembrar: dano qualificado por violência ou grave ameaça e também a deterioração de patrimônio tombado. Agora, esses 2 crimes, foi então reaberta a ação e ele vai responder agora que não é mais deputado federal, vai reabrir esse caso. Rapidamente, o ministro Moraes, trouxe esse caso novamente à tona. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. O ministro Moraes tem muita pressa, né? Ele, agora, no recesso, ele está trabalhando. Mas boa noite Augusto, boa noite Paula, boa noite Cauti, cumprimento a toda a audiência. O ministro Moraes, ele trabalha muito, ele só não trabalha para responder sobre os 129 milhões, ele só não trabalha para explicar o porquê que essa história dele com o Master não fica clara. Isso ele não trabalha muito, mas para processar os outros, investigar e condenar as pessoas, aí sim. Veja, em primeiro lugar, o absurdo, né? Então, o Ramagem, ele vai ser julgado por dano qualificado. Mas dano qualificado do quê? Ele estava lá, qual foi o dano que ele cometeu? Ele estava no meio dos réus do dia 8? Ele deteriorou algum patrimônio tombado? Qual foi o patrimônio tombado, né, que ele deteriorou? Nenhum. Então, já está errado porque ele foi colocado no balaio dos... Assim como as pessoas que estavam naquela manifestação do dia 8 receberam todas as condenações que os supostos líderes receberam, os supostos líderes receberam também todas as condenações dos réus do dia 8. Segundo, que, veja, Paula, o Moraes, ele inventou um negócio novo. A aula 1 de direito penal, em qualquer universidade, a mais chinfrim que houver, a aula 1 de direito penal explica que a ação penal é indivisível. É indivisível. O Moraes violou até essa regra, né? Não dá para você ser aluno da aula 1 de direito penal e, ao mesmo tempo, suportar o Moraes. Ele dividiu a ação penal em 2, né? Fatiou a ação penal e ainda o Mota cassou antes das ações que foram fatiadas serem julgadas em conjunto, né? A Constituição também é clara sobre isso no 55, ao dizer que você deve ou pode ser cassado quando houver uma condenação definitiva transitada em julgado. Qual é a condenação definitiva? Se ele ainda vai terminar o julgamento da tal da ação do golpe, o restante ainda não foi julgado e ele já foi cassado. Então é tudo torto, é tudo feito de qualquer jeito. Aqui no Brasil é impressionante como se viola a Constituição com o maior descaramento possível. E mais, o artigo 55 ainda impõe que isso seja feito pelo plenário. O Mota fez sozinho. Então o Mota é o plenário. O Moraes viola a Constituição, viola até a aula 1 de direito penal, o Mota viola a prerrogativa do plenário e a gente vai seguindo em frente. Eu espero que o Ramagem consiga, pelo menos,
pedir asilo aos Estados Unidos, né? Por esse processo de extradição acho muito difícil seguir adiante, mas de qualquer maneira que ele tome as precauções necessárias, peça asilo, porque com certeza ele vai conseguir. Tudo que a gente está aqui contando é um punhado de ilegalidades que certamente com muita facilidade podem ser explicados a qualquer norte-americano e que vai se compadecer do que ele e todos nós estamos vivendo no Brasil. Pois é, porque já falamos aqui, os crimes pelos quais ele foi condenado, o Alexandre Ramagem, não são considerados crimes segundo os tratados, né, assinados entre Brasil e Estados Unidos, mas agora tem esse capítulo novo, Carlo Cauti. Boa noite, seja bem-vindo, que pode inclusive ampliar a pena do deputado cassado Alexandre Ramagem, que foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, e agora então ele vai responder por esses dois crimes, né, dano e também deterioração de patrimônio público. Sim, boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Dona Marcia, boa noite ao nosso público. Mas se o ministro Alexandre de Moraes pensa que com essa estratégia vai convencer os americanos a mandar de volta Alexandre Ramagem para cumprir uma pena de um processo evidentemente ilegal no Brasil, eu acho que está muito enganado, considerando o governo americano e também as garantias que o sistema jurídico americano fornece. Porque, de um lado, processos políticos, de crimes políticos como esses que o Ramagem foi condenado, com certeza não se enquadrariam dentro do tratado de extradição. Por outro lado, precisa ver a legitimidade do processo também. Não é que processos arbitrários podem se tornar a razão por a extradição de forma automática. É verdade que existe uma certa discricionalidade dentro dos vários legislações dos vários países, ou seja, não se entra no mérito de um processo em um outro país. Mas se claramente aquele processo é viciado por aquilo que o Dr. Macias estava falando, por graves irregularidades, a justiça americana pode considerar isso e dizer não vamos mandar de volta, ou pelo menos mandem mais esclarecimentos, expliquem direito, ou eventualmente refaçam o processo. É aquilo que, por exemplo, a justiça italiana já fez várias vezes em casos de extradição com vários países. Isso, por exemplo, citando o caso da Carla Zambelli, que poderia acontecer. Então, se essa estratégia do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, acusá-lo de fatos como dano qualificado ou destruição de patrimônio público, etc., dificilmente a justiça americana vai entrar nessa e vai mandar o Ramagem de volta, porque sabe muito bem que aquele processo no qual ele já foi condenado a 16 anos e eventuais novas condenações são ilegítimas em ambos os casos, pela ilegitimidade da corte, do rito e também das acusações. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Marcília, Cauti, meus amigos. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, toda atitude tomada a partir de agora, que vem sendo tomada nos últimos dias pelo Alexandre de Moraes, são manobras diversionistas. Já está tudo dito aqui pelos meus parceiros sobre o caso Ramagem. Eu espero que o Alexandre de Moraes encontre tempo, suspenda, ou se não tiver tempo, suspenda os castigos impostos ao Ramagem, aos militares, aos generais que ele liberta com tornozeleira eletrônica, como fez com o Augusto Heleno. O que me interessa é saber a história da mulher, do contrato da mulher do Moraes com o Banco Master. É isso que eu quero saber. Então, não vai me distrair, não, o Moraes com essas ações. Ele vai fazer várias outras. Vai atrás disso aqui, abre um processo. Ele não tem condições de bancar o dono do Brasil enquanto não esclareceu o negócio que aconteceu na cozinha da casa dele.